Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. Não durma na morte, mas chame até o fim. Jesus é o Cristo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 27 a 30. Em Mateus 13, 24 a 30, vamos compartilhar com nossos remanescentes. Jesus nos contou outra parábola depois de contar a história da semente lançada na beira da estrada pedregosa, espinhosa e o campo bom. É a história de um homem que semeou boas sementes em seu campo. Um homem semeou boas sementes em seu campo, mas naquela noite uma pessoa muito má veio e semeou joio no seu campo sem ninguém saber. Os joios são ervas daninhas que prejudicam as boas sementes. Então, aos poucos, as boas sementes e o joio começaram a brotar e produzir grãos. Só assim os servos começaram a ver joio de diferentes formas. Os servos disseram ao dono do campo: Mestre, semeamos boas sementes, mas de onde vieram o joio? Então o dono respondeu: Uma pessoa muito má veio e fez isso. Os servos disseram ao mestre: Então quer que arranquemos o joio? O dono atendeu: Deixe-o em paz. Tenho medo de que quando o joio for arrancado, até o trigo será arrancado. Deixe-os crescer juntos até o dia da colheita. A época da colheita finalmente chegou. O mestre disse a seus servos que primeiro arrancassem o joio, amarrassem-nas em feixes e depois queimassem todas. E o trigo foi recolhido separadamente e colocado no celeiro do mestre. Através da parábola do trigo e do joio, Jesus disse que o reino dos céus é como um bom lavrador que semeia boas sementes e produz bons frutos. Então, qual é a boa semente de que Jesus falou? Isto é a semente de Cristo. Quando a semente da vida de Jesus Cristo é semeada em nosso corpo, podemos receber a salvação e nos tornar um pacote de bênçãos de Deus que produz bons frutos. Mas, ao mesmo tempo, se plantarmos a semente de Cristo de Gênesis 3,15 em nosso corpo, há aqueles que continuam nos impedindo de receber a fonte de bênção que flui de Cristo. Assim como a parábola de Jesus, onde um homem mau veio ao campo bom, onde as boas sementes foram semeadas enquanto estávamos dormindo e semeou joio sem ninguém saber. Mesmo agora, nossos inimigos como Satanás, espíritos malignos e demônios semeou joio no campo de nossos corações. É por isso que não devemos dormir no sono da morte espiritual, para que o nome de Cristo nunca seja tirado.
Ainda hoje, se você está preso em pensamentos ou emoções ruins que o impedem de receber a palavra de Deus corretamente, você deve expulsá-los agora em nome de Cristo. É por isso que devemos despertar nossa alma invocando o nome de Jesus Cristo até o fim para ter bons frutos. Jesus é o Cristo, nós somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás, saia! Cheios do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os fins da terra, seremos testemunhas. Porque Deus, o Criador, fez que a Bíblia fosse escrita, conforme declarado em João 20:31, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que tenhamos vida em nome de Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para que não pereçamos por causa do pecado original de Gênesis 3, mas sejamos salvos. Então, qual é a primeira coisa que todo mundo deveria fazer? Todos devem saber Jesus Cristo, descendente da mulher de Gênesis 3:15, e ser salvos. Adão e Eva foram originalmente criados à imagem de Deus e nasceram como seres espirituais felizes. Mas enganado pelas mentiras de Satanás que trouxe o vazio, caos e as trevas a esta terra, eles deixaram a palavra de Deus que se você comer do fruto proibido, você certamente morrerá. E caíram em pecado, no estado espiritual da morte. Isso é chamado de pecado original, porque todos neste mundo são descendentes de Adão que desobedeceu à palavra de Deus. Todos nasceram da semente masculina, destinados a receber maldições e desastres por causa do pecado original. E porque nasceram como filhos do diabo, um mentiroso, ganancioso, desonesto, o espírito da mentira, não tem escolha mas sofrer de doenças espirituais, sofrendo de uma doença incurável. Por isso, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, a esta terra para salvar a humanidade do poder do pecado, morte e inferno. Ele é o Jesus Cristo, o Messias, a descendência da mulher de Gênesis 3:15 que esmagou a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3:15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Jesus Cristo, o Filho de Deus, cuidou de todas as maldições que eu mereço ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E agora está comigo como Cristo, o Espírito da Santíssima Trindade. Então, o que um Filho de Deus que recebeu o Espírito de Cristo ressuscitado deve fazer com o Espírito Santo que está conosco? Em nome de Cristo, o verdadeiro sacerdote, destrua o poder do pecado, maldições e desastres em seu corpo. E Cristo, o verdadeiro profeta, está sempre contigo como o caminho, a verdade e a vida. Assim, os campos de beira da estrada, que estão sempre barulhentos com os pensamentos no corpo que vêm do diabo, o campo pedregoso que impede que a palavra de Deus fique bem enraizada em sua alma, a obra do diabo que faz você zangado e discutindo até pelas menores coisas como um campo espinhoso. Destrua isso em seus corpos em nome do verdadeiro Rei Cristo através da batalha espiritual. Assim, seu coração e seus pensamentos que foram atormentados por Satanás tornam-se claros e completos. Além disso, seu corpo fraco e doente será realmente curado. Deus plantou a semente da vida em Jesus Cristo, a bênção que conduz à salvação no coração de nossos remanescentes.
Portanto, mesmo que o joio que Satanás semeou esteja em você, não tenha medo nem desanime. Porque somos filhos de Deus que escaparam completamente da mão de Satanás. Quanto mais pisamos na cabeça de Satanás em nome de Cristo, de Gênesis 3,15, a semente da vida, mais que cresce a semente da vida de Jesus Cristo em nossos remanescentes e produz bons frutos, e se tornem pessoas incríveis do Evangelho. Sou um filho de Deus que recebeu a vida eterna em Jesus Cristo. Não tenha medo nem desanime. Proclamo o nome de Jesus Cristo agora. Davi, o jovem pastor que todos conhecem bem, não teve medo nem desanimado diante do general Golias, que insultou a Deus. Quando Davi lutou contra Golias, ele não lutou com espada ou dardo. Com Gênesis 3,15, a descendência da mulher, o nome de Jesus Cristo que está com Davi, ele derrotou Golias com um golpe. Então não desanime diante de qualquer problema e proclama o nome de Cristo, a semente da vida plantada em mim. E continue a batalha espiritual para esmagar a cabeça de Satanás que semeia o joio no campo do meu coração. E eu abençoo que você se torne em cimeira espiritual que dá bons frutos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por plantar a semente da vida de Jesus Cristo para sermos salvos e nos abençoar como seus filhos que recebemos a vida eterna. Agora continuamos lutando a batalha espiritual com a semente da vida, Cristo, para esmagar a cabeça de Satanás e nos tornar em cimeiras espirituais que dão bons frutos para salvar as 237 nações. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.